Na primeira parte, expliquei como os mineradores são os responsáveis pela tarefa de validar as transações, coletar e validar as transações, registrar elas na rede, participando de um processo competitivo para então ganhar a recompensa de bitcoins. O que resta a gente explicar exatamente de que forma esse processo evita o gasto duplo. Como é que esse processo chamado mineração faz com que seja impossível que um usuário gaste 2 vezes os seus fundos de bitcoins. Cada bloco de transações não é um conjunto de dados isolados na rede. Na verdade, cada bloco contém X transações e cada bloco de transações está intimamente ligado ao bloco de transações anterior. E o bloco de transações anterior está intimamente ligado ao bloco antecedente e assim por diante, formando então uma corrente de blocos até o primeiro bloco da história, que foi o primeiro criado lá pelo Satoshi Nakamoto em 2009, quando o sistema começou a operar. Então essa corrente de blocos que se chama blockchain. Então daí vem o termo blockchain. O blockchain então nada mais é do que um grande arquivo digital e que é o livro contábil onde estão registradas todas as transações da história do sistema que foram validadas e registradas no sistema. Então esse é o blockchain, é o grande livro contábil do sistema. E nesse histórico é possível rastrear toda a ordem cronológica de uma transação até a sua transação gênese, que é a transação de criação de novos bitcoins, que é justamente a recompensa dos mineradores. Mas o que aconteceria então se alguém tentasse gastar 2 vezes a mesma moeda, ou efetuar um gasto duplo na rede? Se um usuário transmite à rede essas 2 transações com a mesma moeda para destinatários diferentes, fazendo um gasto duplo, o minerador recebe as 2 transações, vai olhar e vai escolher arbitrariamente uma delas e só uma ele vai registrar na rede e a outra ele vai descartar. E aí não teria problema. O problema ocorre quando 2 mineradores diferentes, um valida uma das transações e o outro valida a outra, e os 2 resolvem a prova de trabalho simultaneamente e transmitem à rede um novo bloco de transações com uma prova de trabalho válida e com 2 transações conflitantes. Nesse momento, haveria uma bifurcação na rede. Então, o blockchain seria bifurcado, um fork no blockchain, em que haveria um bloco com a transação do usuário que está enviando para alguém e no outro bloco a transação desse mesmo usuário que está enviando para o outro destinatário. Então, nesse momento, estaria o gasto duplo estaria passando um gasto duplo. Mas como uma parte dos mineradores já está trabalhando em estender uma bifurcação e outra parte vai estar trabalhando em estender outra bifurcação, vai chegar o momento em que um outro minerador vai encontrar a prova de trabalho e vai transmitir à rede um novo bloco de transações com a prova de trabalho válida, e esse bloco vai estender apenas uma das transações, digamos que seja a do minerador Y. Então, no instante que um novo bloco for adicionado àquela corrente, todo o restante da rede, todo o conjunto de mineradores vai ver que uma rede está sendo estendida, que é a mais longa, e a outra eles vão simplesmente deixar para trás, vão rejeitar a ela e vão trabalhar para estender aquela corrente mais longa. E dessa forma é que o gasto duplo vai ser evitado. Então é assim que funciona o gasto duplo. Assim que funciona a forma de garantir que não haja o gasto duplo na rede. Então todo esse processo que é chamado de mineração é ele que evita o gasto duplo e é esse o mecanismo que as regras do sistema fazem com que o gasto duplo seja evitado. E tudo isso é feito de forma, digamos, sem coordenação nenhuma. É como o próprio Satoshi Nakamoto escreveu numa de suas mensagens, que a rede é muito robusta na sua simplicidade não estruturada. Porque não há ninguém fazendo com que essas regras sejam cumpridas. E é por isso também que se chama o blockchain, ou Bitcoin, de um sistema de consenso distribuído. Porque a cada 10 minutos, em média, a rede inteira chega a um consenso quanto ao estado de transações até aquele instante do tempo. Então, até esse instante X, o total de transações que ocorreram, o estado das transações é esse. E por que esse sistema é tão incorruptível? Porque como cada bloco, cada prova de trabalho e cada bloco está intimamente ligado ao bloco anterior,
e o resultado da prova de trabalho incorpora uma referência ao bloco anterior, se algum usuário tentar reverter uma transação passada, digamos 3 blocos atrás, esse minerador ele terá que refazer aquela prova de trabalho, porque ele alterou uma informação dentro do bloco, e qualquer informação que seja alterada, ele tem que refazer a prova de trabalho. E como ele tem que refazer essa prova de trabalho, ele vai alterar a informação desse bloco, ele vai ter que refazer a prova de trabalho dos blocos subsequentes. Porque como os blocos subsequentes continham uma referência aos blocos anteriores, tudo isso mudou. Então todos os blocos subsequentes têm que ser, a prova de trabalho dos blocos subsequentes tem que ser refeita. Então se alguém tenta reverter uma transação a 6 ou 10 blocos de distância no blockchain, ele precisa refazer não a prova de trabalho daquele bloco, mas de todos os blocos subsequentes. E não apenas isso, o minerador tem que fazer isso mais rápido do que o restante da rede inteira, porque o restante da rede vai estar sempre trabalhando para estender a corrente de blocos, para estender o blockchain, agregando novos blocos de transações com novas provas de trabalho, novos resultados das provas de trabalho. Então ele precisa fazer isso mais rápido que toda a rede. A força computacional para fazer isso é quase que impraticável. E é por isso que se diz que o blockchain do Bitcoin é computacionalmente impraticável de violar, ou que uma transação que esteja a 6 blocos de distância, cerca de 1 hora, é computacionalmente impraticável de ser revertida. Então o blockchain é quase que um registro de informações, ou um livro contábil imutável, ou é o mais próximo de imutabilidade que possa existir num sistema financeiro. Não há como reverter, não há como adulterar transações passadas do blockchain do Bitcoin. E é por isso que a segurança do sistema é tão robusta, e é por isso que quanto maior a força computacional, mais difícil de reverter isso. No outro vídeo que eu falei, que eu fiz análise sobre o preço do Bitcoin e o hash rate, em que eu falo por que da força computacional e por que ela é tão importante para a segurança do sistema, é justamente em todo esse mecanismo. Graças às regras do sistema e os incentivos aliados a essa força computacional, a rede é praticamente incorruptível.